Aê, artistas! Estamos começando mais um podcast, né? Artística Podcast. Artística Podcast. Isso, nosso terceiro, né? Terceiro programa. E a satisfação imensa. Eu sou Joel Pereira. Eu sou Evandro Lucas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que muita gente às vezes tem dúvida, né? Ou não sabe, né? Ou sempre aprendeu de uma forma diferente, e quando se fala sobre isso, às vezes as pessoas se surpreendem. É a questão de que se alguém sabe fazer alguma coisa, é porque ela nasceu com um dom. O que é que tu acha, Evandro, sobre isso, hein? Cara, isso é tão polêmico, né? É polêmico. É porque todo mundo só diz assim, não, você nasceu com esse dom para fazer isso, você é artista porque você tem esse dom. Você é um técnico de segurança de trabalho, no meu caso, né? Porque você tem esse dom, enfim, você sabe tocar música porque você tem esse dom. Rapaz, com música eu sou meio assim, sabe? Porque eu já tentei, confesso que nunca tentei muito, nunca treinei, mas eu sou meio enrolado para isso. Mas tem uma questão aí que a gente vai, na medida que a gente estiver conversando, falando sobre essa questão de dom, o que é dom e o que a pessoa pode desenvolver. Então a gente vai ver se você não tem dom para música ou é simplesmente porque lá no fundo você não gosta o bastante para se empenhar. A gente vai ver umas questões aí envolvidas, né? Às vezes eu tenho problema, né? Tem probleminha, né? Então, mas é interessante, né? Porque algumas pessoas às vezes chegam e dizem, esse não tem dom, né? Tem um dom de desenhar, é muito fácil, né? Ou então alguém diz, eu acho tão bonito quem sabe fazer isso ou aquilo, mas pra mim não dá certo não, porque eu não tenho dom, não nasci com esse dom. Aliás, eu acho que não tenho dom nenhum, algumas pessoas dizem isso, né? É isso aí, eu acredito que seja um tanto de frustração, na verdade, né? Falta de autoestima. Também. Né? Porque assim, poxa, nesse aspecto aí eu digo, todo mundo tem um dom, né? Agora, habilidades podem ser desenvolvidas, né? Por exemplo, na cozinha. Aí o povo diz que eu tenho dom de cozinhar, né? Eu gosto, mas eu pratico, é uma coisa que eu pratico bastante. E busca, né? Algo novo. Estou sempre assistindo vídeos sobre culinária, estou sempre... E quer ver eu gostar de cozinhar? É quando eu chego em casa cansado, estressado. Aí se eu tiver um monte de coisa, eu digo, vou fazer uma comida agora. Acho que não cozinha muito ruim, né? Você já provou? Já provei, é boa. Então. E agora é interessante, Evandro, porque é o seguinte, se a gente for partir para a definição da palavra dom, né? Uma das definições é justamente isso, é um talento natural, é uma dádiva, é uma coisa que vem de dentro, né? Mas tem um parênteses aí, porque eu vou falar de, por exemplo, de mim, certo? Desde pequeno, assim como qualquer criança, eu sempre gostei de desenhar. Estava sempre desenhando, sempre rabiscando, fazendo desenhos todos os dias e tal. Mas a minha vida toda, praticamente até hoje, é estudando sobre desenho. Aí eu sou testemunha disso. Aí é a questão, né? Eu sou testemunha disso. Então aí está a questão, porque às vezes a pessoa só fala sobre... a pessoa tem o dom, como se fosse uma mágica, algo que você recebeu do Criador e que agora você não precisa fazer mais nada, porque você tem. Isso aí é complicado. Acho que nesse sentido, exatamente. Aí não tem a lógica, né? Então, assim... Se a gente for partir por esse lado... Porque algumas pessoas são privilegiadas e outras não. Exatamente. Agora, sim, existe a questão da aptidão natural para aquilo ali. Pronto, aí sim. A pessoa tem uma facilidade para aquilo e se empenha
muito para aquilo ali, vai se tornar bom naquilo que faz. E a característica, por exemplo, é comprovado que quando, por exemplo, o feto, né, tá ali sendo fecundado, os pais gostam de ler, gostam de estudiosos, escutam música. Escutam, né? Música. Lá a criança que está sendo desenvolvida ali, ela vai também adquirir hábitos, né, futuramente. Então isso são características. Você lembra no último podcast que a gente, acho que foi no último podcast, você falou do seu irmão, isso. Né? E você foi no primeiro. No primeiro, né? E aí você foi desenvolvendo por ver os trabalhos dele. Por ver os trabalhos e acabou que aí você deu continuidade enquanto ele parou a profissão, né? Isso. Então isso mostra muito que o estudo, a qualificação e a capacitação realmente faz a diferença. Exatamente. Eu vejo muito, eu comparo muito também o desenho com a música, né? Porque a música, o que é que acontece? Às vezes a gente vê uma criança mesmo, de, sei lá, 12 anos, eu já vi muitos casos assim de uma criança de 12 anos ou menos, às vezes tocando junto com uma orquestra. Então assim, a criança tem uma aptidão natural para a música, mas o que é que ela teve de fazer para tocar com aquela orquestra? Ela teve de estudar também. Parte de teoria musical, partitura. E quando coloca a partitura na frente ali, a pessoa tem que saber ler a partitura, tem que saber ir de acordo com o tempo da música, saber onde entra, onde para. Então, tem de haver o estudo. Outro dia eu estava vendo até um vídeo no Kawaii não fazendo propaganda do Kawaii, porque estava lá simplesmente um vídeo de Luiz Gonzaga. Eu tô ganhando muito dinheiro, eu vou comprar uma Ferrari com o Kawaii. 10 conto. Aí Luiz Gonzaga falando que ele foi reprovado aí num dos concursos de música porque ele não sabia fazer um Ré menor. Ele disse que até hoje ele não sabe que danado é Ré menor, ele só chega e toca. Quer dizer, toca do jeito dele, mas assim, se ele tivesse que tocar numa orquestra, ele teria de estudar, tá entendendo? E mesmo ele tocando naturalmente, ele teve de escutar outras pessoas, o pai dele, por exemplo, outros músicos, né? Para aprender. Então, acho que não existe esse negócio de, teve uma luz divina que... Não, essa questão não. Né? O que eu entendo, não. Às vezes, o pessoal falando é justamente a aptidão, né? Natural, que o pessoal pode chamar de dom. Isso, né? Acho que... E essa aptidão, ela tem realmente que ser desenvolvida. Tem que ser desenvolvida. Claro que é uma facilidade maior para alguns. Com certeza. E até o gosto pela coisa, né? Não adianta, por exemplo, eu até falo, quando os pais e alunos chegam lá para matricular na escola, não adianta, por exemplo, querer forçar uma pessoa a estudar ali simplesmente para passar tempo. Eu pergunto, peraí, essa criança ela gosta de desenhar? Gosta demais, passa o dia todo desenhando, quero que ela desenvolva. Pronto, então tudo bem. Então mesmo que não saiba desenhar, ela pode aprender a desenhar. E uma das maiores provas que aí do que você está falando é que você já teve vários alunos que eu mesmo conheci vários alunos seus que hoje são profissionais da área, na área de tatuagem, na área de entre outras áreas aí do próprio desenho, como design e outros que desenvolveram aptidão com você, foram lá, estudaram, se dedicaram e hoje têm uma profissão devido ao esforço que fizeram, né, dentro lá da artística. Isso, exatamente. Então, por esse lado, eu vejo que o dom a gente pode chamar de uma aptidão, uma facilidade natural, né? A pergunta que não quer calar é: qualquer pessoa pode aprender a desenhar? Isso, qualquer pessoa que não tenha um dano muito sério no cérebro pode aprender a desenhar. Pode. Isso foi provado já cientificamente. Eu falo isso até para os alunos, repito várias vezes, que foi provado cientificamente. Tem uma artista canadense chamada Betty Edwards, que ela escreveu um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. E por quê? Porque é o seguinte, como a gente sabe, o nosso cérebro ele tem dois hemisférios, né? O esquerdo e o direito.
E o esquerdo, ele lida muito com o lado natural, o lado lógico da coisa, né? Então, às vezes você aprende, por exemplo, a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, é uma dificuldade muito grande, né? Porque você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você tem de saber olhar para frente, olhar para o retrovisor, saber o tempo certo de passar a marcha e tal. E isso, realmente, para a pessoa que está aprendendo, é muito difícil, né? Mas com o tempo, o que é que acontece? Você vai... Quanto mais tempo você tem de estimativa, quanto mais tempo você tem ali dentro exercitando aquela atividade, você desenvolve uma habilidade maior. E outra coisa, e você faz naturalmente. Você não precisa, você não está preocupado, né, em olhar para o retrovisor, porque você olha naturalmente, já faz tudo naturalmente, passa marcha sem olhar, tal. Então já é automático. É como você quando está aprendendo a escrever também. Com o tempo você escreve naturalmente, né? É algo intuitivo. Mas aí o desenho tem esse lado aí, do lado direito do cérebro, que cuida do lado criativo, né? Então, se eu te peço para você desenhar, aliás, escrever teu nome, você escreve naturalmente. Mas se eu pedir para você escrever seu nome de cabeça para baixo e ao contrário, então já vai dar um nó na tua cabeça. Eu não consigo, não. Pois é. Então... eu tô aqui pensando aqui como é que faz isso. Então você está jogando agora a responsabilidade para o lado direito, Evandro, do cérebro, que é o lado criativo, o lado que você tem de lidar com coisas difíceis, né? Então o desenho é isso. Às vezes a gente pede assim, desenha aí uma casa. Aí a pessoa simplesmente faz o símbolo do que é uma casa, que é aquele desenhozinho que é simbólico, né? Isso eu sei. Pronto. Mas a casa, ela tem profundidade, ela tem perspectiva, tem volume, tem detalhes, que aí é o lado direito do cérebro que vai comandar, entendeu? Então o desenho é isso. Qualquer pessoa, ela pode aprender a desenhar. Essa artista canadense, que também era cientista, ela mostra nesse livro que qualquer pessoa pode aprender a desenhar, e desenhar bem. Agora, vai depender de algumas coisas. Eu lembro que eu assisti vários inícios de aula, alunos que estavam realmente iniciando, primeiros dia de aula, e você tem lá aquele, eu acho que é o desenho da boca, né? É um teste, não, da cabeça. Da cabeça, né? E, foi da cabeça, exatamente. E quando você começa a ensinar lá os parâmetros, né? O círculo, as medidas, tal, tudo direitinho, que o pessoal olha e eles mesmo ficam fascinados. Poxa, eu consegui fazer isso tão rápido, né? E assim, é interessante isso. A técnica influi muito, né? Influi. Porque assim, a geometria, proporção, né? A própria parte de perspectiva, de anatomia, o estudo de anatomia, os princípios do desenho ajuda muito. Agora, o que vai fazer com que qualquer pessoa aprenda realmente a desenhar, eu acho que o primeiro ingrediente, por assim dizer, é você gostar da coisa. Se você não gosta, não adianta. Não vai aprender. Por quê? Porque requer muito trabalho braçal. É muito treino, é muito exercício. E infelizmente algumas pessoas acham que vai aprender a desenhar em poucos meses, em poucos dias, né? Alguns se frustram. Outros, aqueles que persistem, né? Sabem que é um processo lento, contínuo, então progridem. Eu lembro que há muitos anos, a gente sempre fez alguns trabalhos juntos, né? A gente sempre teve essa inclinação para arte junto. Isso. Mas mesmo quando eu comecei a tentar desenho, eu não persisti. Mas eu vi que realmente era uma questão de muita persistência. Persistência. E na época eu tinha outros projetos envolvidos e não deu, mas realmente é exatamente isso. Mas é isso, às vezes a pessoa, por impulso, a pessoa diz assim, eu vou aprender a desenhar, agora eu estou fazendo, mas só que depois ela vê que tem que ter muito treino, muita dedicação, e aí desiste, diz, não era para mim, eu não tenho um dom. Na verdade não foi isso a questão, é porque a pessoa não
gostava o suficiente daquilo ali, não era primazia, aquilo ali tinha outros planos, e não colocou aquilo em primeiro lugar para se dedicar, justamente. Por que é que você vê que algumas pessoas são muito boas no que faz? Um músico, ela passa o dia todo treinando, né? E durante muitos anos, né? Cara, eu vou te confessar, falando sobre isso, eu lembro de uns amigos meus lá de São Paulo, que a família toda dele são pessoas maravilhosas, eles são dedicados à música. E assim, isso que você falou é engraçado demais. Se ele acorda, era impressionante. Você conheceu ele, Antônio Reis? Sim. Quando ele acorda, antes de fazer qualquer coisa, ele pega o violão e começa a tocar. Com a toalha no ombro, é mesmo que eu estava vendo essa cena, a toalha no ombro, tocando violão. E aí daqui a pouco que ele começa a fazer qualquer outra atividade. Pois é. Qualquer outra atividade. Sai de casa, que ele volta, ele pega o violão. Ele tem vários instrumentos em casa. Então ele é fissurado em música. Ele e todos os filhos dele tocam todos os tipos de instrumentos. É muito mágico nesse aspecto isso aí. Pronto. E essa prática, Eu vou falar um pouquinho agora de mim, sabe? Eu posso? Pode, vai, fala. Tô com vergonha. É o seguinte, o trabalho com desenho, eu já trabalhei há um bom tempo, mas eu digo que não é só um trabalho, é uma diversão. Então acho que é por isso que eu me dedico tanto, porque não é algo cansativo, tá entendendo? Eu posso dizer que quando eu trabalhei como designer gráfico, eu sempre puxava as artes para colocar uma ilustração ali no meio, né? Era o que eu mais tinha de forte, vamos dizer assim, né? Era a arma secreta. Então eu puxava sempre a arte. E assim, eu trabalhava com arte, trabalho com arte, me divirto com arte. Quando eu vou passar um tempo para descontrair, estou vendo vídeo de arte, né? Tu tem problema. Eu tenho um probleminha. Mas é verdade. Mas é isso, eu trabalho com desenho e se diverte com me divirto com desenho, exatamente. O meu hobby é desenho. E ou música, né, no meio ali, mas é tudo tudo girado a isso. Tudo girado. Arte não é arte, você é um artista. É verdade. E quem é artista de verdade, ele realmente gosta de arte. E geralmente não é só um tipo, né? Não é Como só a sua área é muito ampla de arte, a coisa artística, e ainda entra o lado do músico Joel, que aí tem a parte de música que tem tudo a ver, né, com arte. Agora, uma dica até que eu vou passar aqui pro pessoal que está começando, né, é o seguinte: às vezes o pessoal vê, eu mesmo dando aula, fazendo um desenho, um tutorial e tal, o pessoal vê eu fazendo um desenho rápido, né, e às vezes se frustra, olha, desenho muito rápido e tal, mas gente, eu lido com desenho há 32 anos, mais ou menos, profissionalmente, né. Antes disso eu já desenhava todos os dias praticamente. Então assim, é a prática simplesmente, né? É o estudo e a prática, não tem como. Então, quando eu passo um exercício, por exemplo, gente, treinem coordenação motora, sólidos geométricos. A pessoa faz um exercício e acha que tá bom. Então não é por aí, né? Se a gente for ver a história dos grandes desenhistas que trabalham em grandes empresas de animação, de quadrinhos, né, de game, os ilustradores, tal, todos eles desenham muito, incessantemente, procurando novos traços, novas tendências e desenhando na prática, né, e estudo atrás de estudo. Então assim, quem tem preguiça de estudar, ela dificilmente vai se tornar um bom artista ou um bom profissional em qualquer área. É isso aí, qualquer área, sinceramente. Eu falo que essa outra área eu preciso estar sempre estudando, estar sempre se reciclando, né? As coisas estão mudando. É difícil, porque assim, se você não tirar tempo, 10, 20, 30 minutos por dia aí para se dedicar a qualquer coisa que seja estudo, mas que acrescente alguma coisa para você, fica realmente difícil. E às vezes, né, Evandro, tem a questão do básico, né? Às vezes tem a questão do básico, que é você estudar os fundamentos.
em qualquer área, né? Exatamente. Por exemplo, na tua área, quais são alguns dos fundamentos que... Rapaz, eu estava conversando hoje com alguns alunos, inclusive, por exemplo, em relação à parte da área de bombeiro civil, né? Eu estava conversando com eles sobre isso. Você tem que saber o básico. Eu lido com fogo. Eu vou trabalhar em combate a incêndio. Eu preciso saber pelo menos o funcionamento da dinâmica do fogo, o que é o fogo, como ele funciona, quais são os meios de expandir, os meios de extinguir, enfim, entre outros assuntos que são primordiais, são básicos, é o café com leite. Mas é a coisa feijão que tem que ter, feijão com arroz. Mas é a coisa que tem que ter. Documentação já na área de segurança do trabalho, enfim, entre outras coisas que são básicas, mas que eu preciso entender as NRs, as normas regulamentadoras. Eu preciso saber quais são as principais, as que vão me servir diretamente. Sempre eu vou estar usando. Então, isso é o básico, né? Como a gente está conversando hoje também, você falou aí do básico da sua profissão. Então, às vezes o pessoal deixa de seguir uma orientação de estude coordenação motora para melhorar o seu traço. Estude geometria e sólidos geométricos, que lá na frente você vai sentir facilidade no desenho. Então as pessoas, alguns, né, não querem estudar isso, que acha chato, besta, simples. Aí depois desiste. Diz, é porque eu não tenho dom, eu já tentei, mas... Então não é simplesmente persistência, ter uma aptidão para coisa. A persistência e aí aprender a entender que você tem que começar pelo básico. Pelo básico, não tem como. Você não vai querer começar fazendo um desenho super detalhado, super complicado, né? Para quem está me escutando, para quem está nos escutando, fora os seus colegas de profissão, que eles sabem exatamente o que eu estou dizendo, mas para quem não é da área, vai entender. Gente, olha, Joel já faz 32, né? 32 anos. Né? Que eu tenho 32. 32 anos que ele trabalha profissionalmente. Até hoje, Joel é um mestre, assim, não é porque é meu amigo não. Mas ele até hoje usa esboço para fazer os desenhos, a maior parte dos desenhos. Claro, tem muito desenho que ele faz livre e tal, devido à repetição e tal. Mas a maioria dos desenhos que eu vejo ele fazer, ele continua usando esboço, porque ele segue o padrão lógico do que ele ensina. Então isso é muito top para quem entende o que eu estou falando. Mas, Evandro, se você for ver, por exemplo, os grandes desenhistas, vou citar só um da animação, Aaron, o nome dele. Aaron, eu esqueci o sobrenome. Mas ele, todo mundo sabe, foi o cara que trabalhou no desenho da Disney, do Rei Leão, A Bela e a Fera. Se a gente for ver os desenhos dele, é tudo cheio, é esboço puro, risco em cima de risco, traço. Então, assim, o esboço é natural. Claro que tem alguns que minimizam o esboço, né? Porque sintetizam mais um pouco o esboço, porque a gente já vê algumas linhas. Só tem um artista que é um chinês, Shin Jung-Jus, o nome do cara. Quem conhece a área sabe que ele desenha direto com marcador, sem esboço. Ele tem uma visão espacial de perspectiva, tá tudo na mente dele. Ele faz o desenho primeiro, depois ele mostra as linhas de perspectiva depois. Ele já estava na mente, né? Mas sim, são raras as exceções. Então a gente fala isso para os alunos. Gente, use esboço, use geometria, né, a parte sólido geométrico, treine coordenação motora, use os fundamentos, né? Aí alguns acham que é simplesmente isso. Não, eu não tenho dom, não tenho aptidão para isso, vou testar outra coisa. Então foi provado justamente isso, né? Então assim, vamos lá. Foi provado agora por A mais B que não é dom somente. Tem aptidão, mas tem que ser treino, tem que ter estudo. Beleza. Você falou que qualquer pessoa, e provou que qualquer pessoa pode desenhar. Mas eu gostaria que você desse uma dica agora para os nossos ouvintes da seguinte forma. Aqueles que estão aprendendo especialmente. Em que áreas o desenhista ele pode atuar no mercado de trabalho para que ele possa ganhar dinheiro?
Isso, é muito bom essa pergunta. Principalmente a gente que mora aqui em Campina Grande, né? Alguns talvez digam, eu moro numa cidade que talvez não tenha muita oportunidade para desenho. Vou ganhar dinheiro como, né? Com desenho. Mas hoje existe uma coisa chamada internet, né? Né? Internet. Como diz os mais velhos, a internet tá aí. Então, e existem vários campos, né, que pode se atuar na área de desenho, mas eu digo sempre o seguinte: a pessoa tem que primeiro se qualificar, ser um bom profissional e depois se informar onde é que pode vender o trabalho, né? Então não adianta, eu até citei no primeiro podcast, eu acho que foi, que por falta de informação, muitas vezes eu pegava um desenho feito em grafite, um retrato, e levava num lugar que não tinha nada a ver, né? Então, quer dizer, eu estava apresentando meu trabalho no lugar errado. Então, hoje, a gente sabe que uma área que está crescendo muito, já vem crescendo há um bom tempo, é a área de games, né? Então, existem pessoas, artistas que trabalham para grandes empresas de game, de jogos, como ilustradores de personagens, de cenários, de card games, né, fazendo aqueles desenhos de cartas e tal. Então, assim, o mercado é muito grande, tem empresas muito grandes, tem algumas plataformas específicas, né, que você pode colocar o portfólio. Deixa para divulgar quando estiver patrocinando a gente. Exatamente. Mas, assim, é muito fácil de pesquisar. Vai lá e vê algo sobre isso. Então, tem a parte de game, tem a indústria de animação que ainda está crescendo, tem quadrinhos, né? Você pode vender também desenhos em leilões. Eu mesmo vendo alguns desenhos em alguns leilões. Então, assim, em vez de um desenho ele estar engavetado em casa, você pode estar comercializando esse trabalho, né? Você pode também usar o desenho para fazer estampas, né? Estampar caricaturas, por exemplo, em canecas, em diversas áreas aí, né? Se fosse tu, eu divulgava também a nossa outra área. A aero tem que ser divulgada. Também tem a parte de aerografia, né? Quer dizer, tudo parte do desenho. Aí você pode usar para pintura digital, para aerografia. A aero a gente trabalha fazendo desenhos e pinturas em capacetes, em motos, em camisetas, em paredes, enfim, em escritórios, salas, né, em quartos de bebê. Quer dizer, você pode ser criativo. Agora tudo parte de onde? Da base. Da base, que é o desenho. Aí depois vem a pintura, que vamos dizer que é um desenho colorido, mas a base vem do desenho. Então, pessoal, fique atento à dica que foi lançada aqui por Joel. É o seguinte: você consegue desenhar, você pode desenhar, basta você querer e basta você treinar. E basta você se informar onde é que eu vou aprender sobre desenho, porque é muito interessante também o seguinte: eu não vou falar de uma escola aqui de Campina que... Caso alguém queira, o telefone é DDD 83 8811 98811 8047. Procura Joel Pereira. Começa com artística, né? Procura Joel Pereira. E esse é o WhatsApp, tá? Não, mas é interessante falar sobre isso. Repita o número do telefone. 83 DDD 98811 8047. Exato. Então, qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí. E tem as aulas online, né? Tem aí, nós temos aí com nós estamos aí com aulas online. Pode entrar lá na Artística Escola de Artes. Exato, lá no Instagram. Ou no Facebook, tem lá. No Facebook. Joel, foi muito bom. E só uma coisinha para fechar, é o seguinte, que é muito interessante falar sobre isso, sobre a pessoa saber aonde estudar sobre desenho. Se na sua cidade não tem uma escola apta, uma escola de qualidade, procura, sei lá, na internet, cursos online como esse da Artística, né, ou de outra escola que você veja que tem uma boa qualidade, mas assim... Não procura. O que a gente tem visto é o seguinte, que tem muito conteúdo na internet, mas muitas vezes é de forma muito espessa, né?
E cuidado, Então, né? Cuidado vezes, com esses conteúdos na internet. Tá muito poluído hoje. Não, assim, e às vezes tem até conteúdos muito bons, mas às vezes eles não são na sequência. Então, às vezes você quer começar a desenhar, mas por onde começar, né? Por onde começar? Qual é a base? Às vezes você quer começar a desenhar, mas quer começar a desenhar logo, fazer um desenho muito complexo, né? Cheio de sombra, anatomia complexa, quando não aprendeu desde a base. Então, é muito interessante você começar, como diz, de onde? Da artística. Viu? Então, começa ali da base, do né? Começo. Do começo. Coordenação motora, sólidos geométricos, vai aprendendo na base para depois passar para algo mais complexo. Então é muito importante isso, tá certo? Então, mais uma vez foi um show esse podcast, está sendo show. Fantástico, espetacular, como diz meu amigo Isaac. Show. Vamos tentar passar sempre um conteúdo relevante, né? Com certeza. O pessoal. Pessoal, fica ligado, dá o joinha lá, tá? Se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda. Assim, tá, okay? Como é que se diz? Ativa o sininho, as notificações. Porque aí vai ter aí toda semana um podcast aí da Artística Podcast. Isso, e a partir da semana também vai ter vídeos novos, né, de dicas e tutoriais. Então, fica ligado lá no canal do YouTube da Artística, tá? Você não pode ficar de fora. Você que está interessado em aprender, entra em contato através lá dos nossos canais, do WhatsApp, do YouTube, pelo número aí que a gente passou. Enfim, Joel vai estar sempre à disposição aí de vocês, tá ok? E quem já é da área, quiser aí participar do nosso podcast, com entrevista, alguma coisa, entra também em contato conosco, que a gente vai ter o prazer de colocar você aí pra gente conversar um pouco. Então foi muito bom, né, cara? O cafezinho tava bom, daquele modelo. E aí, mas você tem dom ou não pra desenho? Eu sou um artista agora. Depois de hoje eu sou um artista. Cara, beleza, meu irmão. Show de bola. Valeu demais. E até o próximo Artística Podcast.